Ele fez de uma história triste um livro para crianças. É o jornalista Ricardo Viveiros. Venha para cá. Ricardo, você não pensou em fazer um calendário com essas meninas para lançar o seu livro? Olha, a ideia é boa. É boa, não há É dúvida. muito boa. Como é que surgiu o livro aqui? E conta um pouco da história triste que, de repente, vira um livro para criança. Então, Jô... Perdão, desculpe, sem querer interromper, já interrompendo. Uma história triste, pessoal, inclusive, né? O grande fato é o seguinte, eu, como jornalista, cobri guerra, cobri queda de aeronave, cobri incêndio, uma série de coisas. E a gente imagina que a tragédia acontece com os outros. E, de certa forma, o ser humano é até um pouco egoísta, porque quando a tragédia acontece com os outros, ele fica sensibilizado, mas fica feliz, que bom que não foi comigo, né? E quando ela acontece com você, você se surpreende. Por mais que você esteja acostumado à tragédia, ela é uma grande novidade. E é uma novidade dura, uma novidade triste. E há 15 anos atrás eu perdi um filho de 26 anos, um moço bonito, que era cartunista, ilustrador de livros infantis para várias editoras e trabalhava para vários jornais, etc. E com ele uma netinha de 6 meses. Nossa. Eu enterrei o filho e a neta, um caixão sobre o outro. E eu tinha perdido meu pai há 5 anos, a minha mãe há 1 ano. Eu olhava para trás, não tinha passado. Olhava para frente, não tinha futuro, porque eu perdi o pai e a mãe, não tinha referência no passado. Olhava o futuro, perdi o filho e a neta, que é contra a lei da natureza. Você imagina... Isso aqui é o mais terrível. É terrível, é uma dor que você não tem ideia, é uma dor insuportável, um negócio... E outra coisa, se você não é uma pessoa educada, culta, informada, você põe uma pedra em cima e diz, olha, Deus quis. Mas se você tem noção das coisas, você quer uma resposta e essa resposta não vem. Você se pergunta o tempo todo por quê? E a resposta não vem. E também essa coisa de atribuir a Deus, ao mesmo tempo, ou a pessoa se revolta com Deus, ou assume como se fosse uma vontade de Deus, como se Deus tivesse interferência em cada passo de cada pessoa, quando é uma visão, eu acho que é uma visão de Deus muito, muito limitada, né? Não, então, você é injusto com Deus. Né? Você culpa a Deus de uma coisa que ele não tem culpa necessariamente. E como é que aconteceu Olha, essa meu filho tragédia? Passou naquela época eu trabalhava numa emissora de televisão e numa emissora de rádio aqui de São Paulo, e eu tinha ido ao aniversário de um colega. Voltei, cheguei em casa, me preparei para dormir e tal, deitei, segurei no abajur. Quando eu apaguei a luz, tocou o telefone. A mesma mão, acendi de volta, atendi o telefone, e era um sujeito dizendo que eu tinha sofrido um acidente e que eu estava muito mal. Aí eu achei aquilo estranho, pensei que era um trote de mau gosto. Só que meu filho tinha o meu nome, Ricardo Viveiros de Paula Filho. E era ele. E aí eu disse, olha, e tal, e papapá, aquilo confuso, eu levantei, me vesti e fui para o hospital. Cheguei no hospital e encontrei uma cena dantesca, um hospital público, um hospital onde as pessoas entravam na UTI, mexiam no bolso do sujeito, procurando documento e tal, aquela coisa... Na UTI? Constrangedora, E aí eu disse, olha, vou remover as pessoas aqui. Estava o meu filho e a minha nora no hospital, a minha netinha no outro hospital do outro lado da cidade, o meu neto no outro hospital do outro lado, e eu corria de um hospital para outro em plena madrugada e morre a neta. Aí eu vejo que o netinho estava bem, volto para lá, meu filho mal, a minha nora mal e tal. E eu fiquei naquela história até que um médico, um sujeito assim simples, chegou e disse, olha,
você pode remover o seu filho, mas deixa a sua nora aqui que eu vou operar a sua nora. Eu disse, não vai não. Quem é você? Não, eu sou o cirurgião e tal, mas eu não confio, isso aqui é uma esculhambação e tal. Eu disse, não, você confie, por favor, deixa eu operar. E ele salvou a vida dela. Puxa, era um brilhante cirurgião, daqueles que... Eu não lembro, porque algumas coisas eu apaguei, mas era um brilhante cirurgião, daqueles casos assim, ele fazia um plantão por semana, porque queria manter, foi o primeiro emprego dele, mas ele já era um cara conhecido, bem de vida e tal, olha, mas ele soube que ele ia salvar a vida dela. Esse é um sujeito, realmente um verdadeiro médico, né? Quer dizer, excelente médico. Imbuído do juramento que fez, isso eu acho... Não, e ele acompanhou ela durante um ano depois. E a sua mulher, como é que ficou? Ela soube no mesmo momento? Como é que foi? Eu era separado, ela morava em Petrópolis, ficou sabendo, se assustou muito e veio para ver o Ricardo. Agora, o que causou o acidente? Porque aí é que eu acho que tem a continuação da história. Um sujeito irresponsável, alcoolizado, desce em plena noite uma avenida, com chuva, na madrugada, avança o farol, bate no carro, joga dentro de uma farmácia. Então, o carro do meu filho. Onde meu filho estava guiando com cinto, a nenê do Moisésinho com cinto. Então, estava voltando para casa, ele tinha ido a um shopping. E aí o sujeito avançou, o farol bateu e tal. Fugiu, não deu socorro às vítimas. Foi embora, voltou, constatou o que havia feito, fez um BO falso de acidente sem vítima só para receber o seguro e desapareceu. Quando aconteceu... De acidente sem vítima? Sem vítima. Depois eu tive que fazer um novo BO com a verdade dos fatos, com as testemunhas todas. E o carro, ele jogou o carro dentro de uma garagem? Não. Bateu de uma farmácia? Uma farmácia. Que coisa louca. Num cruzamento ali da São Caetano com a Cantareira. Bom, e aí, seguindo... Aí o que acontece? Eu, durante 15 anos, até porque na época era todo mundo pequeno, eu era o único adulto, exceto a minha nora, mas ela ficou um ano se tratando. E eu, por uma questão de cidadania, pois eu, como jornalista, a vida inteira preguei que as pessoas façam boletim de ocorrência, que as pessoas acreditem na justiça, que as pessoas confiem na justiça, etc., como é que eu ia abandonar o caso? Então, em nome deles, que eu falei também lá adiante, eles podem me cobrar. E em nome da questão de cidadania, eu persegui 15 anos ali com o advogado, a lei mudava, ele não deixava prescrever e tal, até que, passados 15 anos, o ano passado, o sujeito baixou a guarda, achando que nada ia acontecer, e aí fez um crediário, alugou uma casa, bom, foi pego, foi julgado, pegou 1 ano e 9 meses, está respondendo em liberdade. Agora, 1 ano e 9 meses, eu não quero bancar aqui promotor e juiz, mas 1 ano e 9 meses não é muito pouco por um assassinato duplo e mais uma vítima? E até, eu acho que até 2 anos, automaticamente, a pessoa tem direito a sursi, não tem? João, acontece que essa é a lei. Eu não estou falando em vingança, não, não, por sim, favor. Estou falando em responsabilidade. Em momento nenhum eu tive instinto de vingança, em momento nenhum eu quis reparação financeira. Eu queria fazer a justiça. E a justiça do meu país dá 1 ano e 9 meses para um sujeito que comete um duplo assassinato. Aí você vai me dizer assim, mas Ricardo, ele não queria matar o seu filho, ele não queria matar a sua neta. Mas ele sabia que irresponsavelmente, descendo uma avenida em alta velocidade, de noite, com chuva, bêbado, avançando um sinal, ele ia matar alguém ou se matar. Podia ter morrido. E no julgamento eu não quis ver a cara dele, e consegui até que o juiz fizesse uma gentileza de ouvir minha nora em separado, para que ninguém visse ninguém. Porque você imagina o que seria o conflito. Não quero nem imaginar. Agora, e o livro, como é que sai disso tudo? Sai um livro com ilustrações do Rubens Matuque. Eu trouxe para você aqui os originais das ilustrações do Matuque, que é um trabalho excepcional. Um trabalho feito em papel de arroz chinês importado, com lápis de cor alemão. E isso ficou tão magnífico que a editora, a Eni Maia da Biruta,
fez um investimento, porque contratou o fotógrafo Leonardo Crescente, que você conhece, um fotógrafo renomado, que tem um estúdio maravilhoso, para poder digitalizar isso e conseguir trazer daqui para cá a mesma qualidade. As ilustrações são... Eu entreguei o texto e ele transformou nessa maravilha. Grande artista plástico, Rubens Matuque. Mas como é que é a ideia do livro? Quando aconteceu tudo, se eu fosse talvez um jardineiro, tivesse feito um roseral. Desculpa, olha que coisa linda isso. Isso foi captado por telão, por acaso? Vamos... Não tem gravado, mas não está direto da câmera para o telão. Desculpa, continua. Mas então, eu estava dizendo a você, quando aconteceu isso tudo, se eu fosse, quem sabe, um jardineiro, tinha plantado um roseral. Se eu fosse um compositor dessa qualidade, tinha feito uma melodia. Se eu fosse um pintor, tinha feito um quadro. Mas como a única coisa que eu sabia era escrever, eu escrevi um texto desabafo, mas era para mim mesmo. Sim. E eu praticamente vomitei ali no papel o sentimento daquele momento. Agora, o sentimento com a ternura, com a poesia, com a suavidade do meu filho e da minha neta. Lindo. Agora, a editora Biruta, e tem um prefácio do Ziraldo. Pois é, porque essa história é engraçada e interessante. Eu escrevi esse texto e escondi, porque, embora eu tenha 23 outros livros em vários gêneros, livros traduzidos e tal, com várias edições, esse não era para ninguém, esse era para mim. Eu escrevi, escondi e perdi. E a minha esposa, fazendo uma reforma em casa, sabe como é que é reforma, né? Aquela coisa complicada. Então, baixa para cá, eu tenho 3.000 livros. E baixa de lá e tal, e eu abro um livro e encontro o texto. Aí, num bate-papo com o Matuque, que eu fui entrevistar para uma revista de arte, eu dou o texto para o Matuque, porque começou uma discussão que criança e adolescente não perde nada, só adulto que perde. E por isso, na literatura infanto-juvenil, não tem nada sobre perda para criança e adolescente. E aí eu disse, não, perde sim, perde o bichinho de estimação, perde a babá que a criança cresce, vai embora e não quer trabalhar na casa, perde o avô que morre, perde o amiguinho que muda, perde o coleguinha da escola que vai embora e tal, isso, aquilo, perde a professora que gosta, né? Quem não gosta de uma professora? Né? E aí, de repente, olha aí. Tem professora bonita assim, né? Tem. Então, o pessoal gosta da professora. Evidente. E aí, o que aconteceu? Ele falou, é verdade e tal. Eu falei, olha, eu, por exemplo, tenho um texto que eu escrevi sobre perda, quando perdi meu filho e minha neta. Eu quero ver. Mostrei para ele. Ele se apaixonou, pegou papel de arroz chinês, lápis de cor alemão, fez essa maravilha. A Eni se apaixonou, que é a dona da editora Biruta, que está aqui com a gente. Eni Maia, uma educadora brilhante. Parabéns. Foi secretária de Educação da Prefeitura, ocupou vários cargos nessa área. E aí contratamos o fotógrafo que digitalizou, depois o César Landucci fez toda a programação visual. E aí eu, não acreditando que era um autor de livro infantil, com medo, mostrei para a Edla Van Stein, que adorou, mostrei para a Cissa, que adorou, e mandei para o Ziraldo. Aí o Ziraldo não respondia, e eu falei, está vendo? Isso é o Matuque, carinho, a Eni, generosa e tal. Mas aí vem esse prefácio emocionado do Ziraldo. E eu caí duro e falei... A resposta dele já foi o prefácio. Já foi o prefácio. E disse para mim, estou te mandando um prefácio emocionado. E aí, como o Ziraldo é o Ziraldo, eu acabei entendendo que talvez começasse a nascer um escritor de livro infanto-juvenil. Maravilha, maravilha. Olha... Um prazer falar com você, e inclusive é uma demonstração de uma palavra muito usada hoje em dia, mas que isso é verdade, de superação também, né? Olha, lendo o livro agora, 15 anos depois, lendo o texto no livro, é que eu entendi o quanto ler esse livro me ajudou a superar tudo. O quanto ter escrito esse texto lá atrás me ajudou a superar tudo que eu superei. Anos depois. Quer dizer, eu tenho o filho do meio, que é o Felipe, está com 18 anos, tenho o caçula, que é o Miguel, está com 10, e ajudo a criar 2 netos, né? A Juliana, que está com 22, mora no Rio, e o Lucas, que tem 16, mora aqui em São Paulo.
e somos todos uma família feliz. Agora, eu soube fazer uma pergunta absolutamente prosaica, que é o seguinte, você tem horror de barata, é verdade? E essa é uma grande história. Pavor mesmo de barata? Pavor de barata, e eu vou explicar por quê para você. Meu pai, que era um sujeito da área da saúde, para educar a gente, lá nos anos 50, levava até o laboratório, botava uma barata no microscópio e dizia assim, olha aí. Aí a gente olhava, olha a perninha da barata, cheia de coisa, negócio nojento. Disse, olha, se você comer no quarto, se você andar descalço, se você não lava a mão e tal, você vai ter esses bichos todos aqui da perna da barata e tal, dentro do seu organismo. Aí a gente não fazia nada daquilo, não comia no quarto, não andava descalço, lavava a mão e tal. Depois, em 68, eu fui preso, fui torturado, fui para o exílio e tal, e também convivi com barata, eu já tinha pavor. Aí exacerbou meu pavor de barata. Então a Renata descobriu, eu tenho uns casos aí terríveis. Uma vez eu estava entrevistando num restaurante elegante de Brasília, o doutor Ulisses Guimarães, e estou lá sentado e tal, e fazendo as perguntas, e o doutor Ulisses, e de repente... uma rasante de barata. Eu levantei, derrubei a mesa em cima dele com todas as comidas, saí correndo, fui embora. Desapareci. Nem voltou? Nem voltei. Agora, você falou em prisão, o Graciliano Ramos conta que na época da prisão da Ilha Grande, se não me engano, na época depois da Intentona, enfim, Getúlio Vargas, acho que, inclusive, durante o Estado Novo, quando estavam presos, eles usavam as baratas para se comunicar entre celas. Grudavam coisas na barata e soltavam. E ela ia, né? E barata é bem mandada. Tem uma tese que... barata é bem mandada. Não, tem uma tese que o cidadão, o ser humano, ele tem medo de barata porque ele reconhece que a barata só não pensa, porque se pensasse era superior a ele. Parece que a ciência diz que a barata é uma coisa assim muito capaz, que barata resiste à explosão nuclear. É verdade. Negócio terrível. Agora, uma vez eu derrubei um defunto por causa de uma barata. Como é que é isso? Detonei o enterro. Eu tinha 16 anos e morreu o pai de uma coleguinha de escola. E eu, como era o cara que escrevia no jornal da escola e declamava e tal, aquele negócio todo, fui designado para representar a turma no enterro, para levar os pêsames e tal. E lá fui eu, era o cemitério do Catumbi, no Rio, aquilo baixo, quente. E o velório era ao ar livre, tinha um caramanchão assim, tinha 2 cavaletes, o caixão em cima, um banco aqui, outro aqui, uma coroa de flores lá e 2 castiçais, e o pessoal ficava velando ali ao ar livre, aquele calor, Catumbi, Rio, né, aquilo baixo e tal. Aí lá fui eu. Cheguei lá, não tinha muita prática de enterro, sabe como é que é? A gente jovem não vai muito a enterro, né? Eu disse, como é que eu me comporto? O que eu faço? Aí vi um velhinho de chapéu, falei, pronto, vou olhar tudo, que ele deve ter prática, claro, né? Velhinho de chapéu, já deve ter vários catumbis. Vários enterros, vários catumbis. Tudo que ele fizer, faço igual. Aí o velhinho foi, tirou o chapéu, botou no peito, foi lá na fila, eu encostei nele, ouvi o que ele falava e tal, papai, foi, deu a volta, parou na cabeceira do caixão, aí olhou para cima, tal. Aí tinha um lencinho na cara do morto, lembra? Antigamente usava isso. Botava um lencinho de cambraia assim na cara do defunto. Eu nunca vi isso. Mas aí ele segurou assim o chapéu, em filme. Segurou o lencinho, levantou, fez assim, baixou e foi embora. Falei, agora é minha vez, né? Aí cheguei lá naquelas pessoas, meus pesos e tal. Dei a volta, parei na cabeceira. Falei, bom, agora eu vou ter que olhar o cara. Segurei o lencinho na ponta, levantei. Quando eu levantei, aqui na coroa moveu-se algo. Aí eu olhei e vi aquela antena. Mas, rapaz, era um Phantom F5, não era barata. A antena fazia assim, era aquele negócio, mas cresce, né? Quando você tem medo, o bicho cresce. Eu pensei, vai voar em mim, mas não deu outra. A barata fez... Ela escolhe. Aí eu fiz assim, oh!
e derrubei o caixão no chão e o defunto rolou no pé do pessoal. Como ninguém tinha visto, o pessoal pensou que o defunto tinha levantado, saiu todo mundo gritando. Olha, isso é uma coisa atávica, não é? Porque não é medo, acho que é nojo, porque você não tem medo de ser atacado por uma barata de 2 metros de altura. Mas é uma dente. coisa... Eu imagino que barata tem dente. Vem. Eu fui fazer um show uma vez num lugar que eu não vou dizer o nome, mas era um lugar que tinha muita barata. Aí eu fui pro hotel, que era o melhor Jamais hotel. faria um show no lugar desse. Era o melhor hotel da cidade e o pior hotel da cidade. Era o único. E quando eu, de repente, eu entrei no banheiro, no quarto do hotel, entrei no banheiro, tinha um monte de barata assim se escondendo. Tinha uma parada, como se fosse bem no meio, assim, parou uma. E eu tenho nojo de esmagar a barata. O máximo que eu faço é ir chutando ela para fora do país. Ela né? sobe. Aí o que eu fiz? Peguei um spray de desodorante, inundei a barata. Ela parou ali. Aí eu peguei um fósforo, incendiei a barata. Ela começou a pegar fogo. Aí todas as baratas que tinham ali ficaram em volta dela, olhando. Solidariedade. Aí eu falei, que isso sirva de lição para todas vocês. Não apareceu mais nenhuma barata. Inteligente. Então, olha, somos irmãos na mesma fobia racional. Não, eu também não gosto de docinho de coco. É mesmo? Detesto. Olha, nos conhecemos desde criança. Então. Muito obrigado, conversei com o Ricardo Viveiros. Daqui a pouco a gente volta. Bravo!